A continuación vamos a tener la ponencia de Sinara Sandri. Sinara es periodista formada por la Universidad Federal de Río Grande del Sur en el año 1995, especializada en Historia de Brasil por la Universidad Federal Fluminense en el 2000. Tiene una maestría en Historia por la Universidad Federal de Río Grande del Sur en 2007, con la disertación Un fotógrafo en la mira del tiempo, Porto Alegre, por Virginio Calegari. Es jefa de gabinete de la primera dama del Estado de Río Grande del Sur desde octubre de 2011. Integra la Comisión de Transición para la implementación del Centro Cultural Palacinho, creado en diciembre de 2011 por el Gobierno del Estado de Río Grande del Sur. Fue curadora de la exposición Virgilio Calegari, Un caballero entre dos mundos, realizada en el Centro Cultural de la Caja Federal en Río de Janeiro durante el Fotorrío 2011, y de la muestra digital Álbum de Familia con imágenes recogidas del archivo histórico João Spadari Adami, del Museo Antropológico Director Pestaña y del Archivo Histórico de Río Grande del Sur, presentada en la edición 2011 de FES Fotopoa. Fue realizadora y directora del Festival Internacional de Fotografía de Porto Alegre en las ediciones 2007 a 2011, donde coordinó los programas educativos y la asesoría de prensa. Editó y publicó los cuadernos de fotografía, volumen 1, Fotografía, Memoria y Patrimonio, y volumen 2, El tiempo y la fotografía, y coordinó el seminario Fotografía, Memoria y Patrimonio. Fue productora de la exposición de la colección Mas Pirelli en el Museo de Arte de Río Grande del Sur en el 2005. En 2006 participó de la Mesa sobre Preservación de Acervos Fotográficos, promovida por el Instituto Moreira Salles en Porto Alegre. En 2012 organizó el seminario Archivos Fotográficos en la Era Digital, en conjunto con la Asociación de Archivistas de Río Grande del Sur. Su ponencia se titula Fotografía y Modernidad, un estudio de caso en Porto Alegre, 1900. Bueno, acá estamos. Vou lhes poupar do meu portunhol. Para mim foi uma alegria ter esse trabalho selecionado para ser apresentado nessas ponências, porque é um trabalho que é circunscrito a um autor, a um momento muito específico na vida dessa cidade, que é Porto Alegre, e é resultado de um trabalho acadêmico feito em nível de mestrado, e que ele foi feito já há algum tempo, mas é razoavelmente inédito. Então, é minha intenção que ele comece a circular um pouco, até para que novas contribuições aconteçam. Claro que a gente tem que sempre agradecer ao Centro de Fotografia, e eu queria dizer de público assim como eu fiquei impressionada com o trabalho que o centro faz, e impressionada positivamente porque faz um trabalho e não se intimida com as dificuldades. E a gente vive num momento de instituições no Brasil em que sempre são colocados muito mais empecilhos do que soluções. Então, eu acho que, para mim, além da água Salos e das facturas que eu adoro comer, é muito importante ter vindo a Montevidéu nesse momento para perceber que é menos complicado do que pode parecer dar um tratamento digno para um acervo importante. Bom, então vamos lá. Esse trabalho tem como objetivo trabalhar um pouco com a questão da fotografia nesse campo de disputa simbólica entre borrar ou construir uma visualidade. Eu trabalhei com isso numa visão do urbano, da constituição dessa visualidade urbana em Porto Alegre, num período que é o início do século XX, que é um momento em que as cidades brasileiras, muito informadas pelo que acontece no Rio de Janeiro, e que é inspirado, obviamente, na Reforma de Paris, mas que são intervenções muito importantes feitas para que essas cidades não apenas sejam mais modernas, como pareçam mais modernas. Então, a gente vive nessa vaga de fazer essas grandes intervenções urbanas e constituir essa visualidade de uma cidade sintonizada com as grandes tendências aí da urbanização. E, obviamente, que a gente está falando de intervenções no espaço urbano que estão relacionadas com uma estratégia higienista e uma estratégia de colocação de espaços, de delimitação de espaços
para as populações pobres nas cidades. Nós estamos falando de o lugar dos pobres e as estratégias de controle nessa cidade. Essa Porto Alegre aí, ela passa por um momento de praticamente quadruplicar a sua população, mas é uma cidade muito pequena, são 52 mil habitantes em 1890 e passa para 179 mil em 1920, que é a principal fase de trabalho desse autor. Passa por um momento político importante, que é a consolidação de um grupo político chamado de positivista e que tem um deslocamento de poder da oligarquia rural para uma elite urbana. Isso significa que essa cidade tem que se apropriar de códigos de urbanidade. Tem um intelectual local que costuma dizer que Porto Alegre tinha um passado pela frente, porque ela tinha que acertar para sintonizar com essa modernidade, com essa nova onda. Ela precisava resolver o problema de ser marcadamente dominada por uma oligarquia rural. Esse processo, obviamente, não é feito sem custo e também não é feito de forma completa. E é exatamente isso que eu vou procurar na obra desse fotógrafo. Bom, esse fotógrafo é um italiano que se chama... Bom, não vou apresentar ele ainda, suspense. Então, essa é a cidade... Sim, a propaganda é a alma do negócio. Porto Alegre tem uma distribuição com uma face norte e uma face sul. O Saint-Hilaire diz que é uma cidade que é disposta em anfiteatro e tal. Essas fotos já são dele. E tinha um outro problema, que era... a cidade tinha uma natureza que se impunha, tinha uma beleza natural que se impunha, sobrepujava as tentativas de intervenção de edificação. Então, tinha uma cidade de natureza muito exuberante, não em mata, mas uma localização muito importante e uma posição solar também bastante interessante. Como nós estamos falando ao sul do Equador, a gente tem fachada norte, um céu muito limpo, uma luz muito limpa, como é Montevidéu, e uma insolação muito complicada, porque essas fachadas sul só são iluminadas em uma determinada época do ano, o que coloca para esses nossos fotógrafos um desafio a mais. Esse é o Casaril, isso aqui é o Casaril, vocês veem que ele tem uma característica ainda bastante colonial, é um casaril baixo. Ali a gente tem uma série de quintais e tal, mas aqui a gente já tem espaço vazio, né? Então, a urbe era mais ou menos como se fosse uma cunha dessas, como a gente tem aqui em Montevidéu. Desse promontório tinha uma caída, a cidade alta e a cidade baixa, e esse aqui era esse casaril. A outra virado para o outro lado, e essas fotos são feitas tomadas da torre de uma igreja recém-inaugurada. Bom, e aí está o cara. Esse cara se chama Virgílio Calegari, é um italiano que chega no Brasil com os irmãos mais velhos e os pais. Ele instala o estúdio. Os irmãos dele trabalham como pintores, como cenógrafos, o que nos leva a crer que essa família já vem com alguma relação da Itália ligada ao campo da arte. O irmão caçula dele nasce no Brasil e aprende com ele fotografia. Ele aprende com um espanhol e com um alemão, com o Iglesias e com o Otto, aprende o ofício de fotografia, instala um estúdio e passa a ser o fotógrafo mais importante da época. Ainda tem um outro estúdio bastante importante, que é de outra família italiana, que se chama os Irmãos Ferrari. Eles têm um circuito, uma circulação de exposições internacionais, participação internacional, e ele é o cara, é o italiano que realmente faz a América, porque ele
recebe, inclusive, uma comenda de reconhecimento da coroa italiana por sua contribuição à cultura italiana no exterior e tal. E, quando morre, morre muito rico. Então, esse é o cara que fez a América mesmo. Esse aqui é o irmão dele, que era um fotógrafo também de muito refinamento, é um cara que foi para Caxias, se chama Júlio Calegari. O material desse Júlio está num acervo municipal e ele era um retratista de muito refinamento. Na minha opinião, ele era até um pouco melhor que o irmão mais velho. Bom, o que o Virgílio... O que os trabalhos apontavam sobre o Virgílio? Diziam, olha, o Virgílio é o cara que fotografou e constituiu a imagem dessa elite letrada e urbana em ascensão nesse lugarzinho lá chamado Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Esse senhor é o Júlio de Castilhos, e essa é a família dele. O Júlio de Castilhos foi governador do estado, teve uma morte prematura e tal, mas esse grupo se sucedeu no poder por décadas. Ele morreu muito novo, a mulher acabou se suicidando, uma história meio trágica, mas esse grupo político se sucedeu durante épocas, e o Virgílio Calegari foi ligado à construção dessa imagem, Jesus. Bom, o que mais ele fazia? Eu estou falando muito já. Isso é um material que foi recolhido num inventário que foi feito agora. São caricaturas que eram usadas para pequenos anúncios. Essas brincadeiras, né, dessas encenações, esse de cima provavelmente é ele. A gente não tem condição de afirmar, porque a gente não tem condição de muita ampliação nisso e tal. E fazia nus. Tem uma série de nus, provavelmente de atrizes, em que não se sabe exatamente qual era a circulação desse material. Provavelmente era uma circulação mais restrita, não se achou esse material publicado. E, sim, tem vários... Não serve como padrão de beleza, porque existem outras mulheres que se aproximam muito mais do nosso padrão de beleza atual. Então, ele fazia também, esporadicamente, isso. Esse era o métier dele, né? Os retratos em estúdio. Tá aí era a principal atividade dele. Ele também faz algumas coisas encomendadas, que a gente vai ver. Só que aí entra a pergunta, né? Se a gente estava num momento em que esses códigos de urbanidade estavam sendo apropriados e que, na verdade, as pessoas precisavam parecer menos rurais do que eram, a gente identifica essa fotografia um detalhe bastante interessante. Quem fez a análise dessa foto foi um francês chamado Jacques Lénard, que é um pesquisador que colaborava com um grupo de pesquisa que estava ligado à universidade. E ele diz o seguinte: isso aqui demonstra que esses códigos não estão sendo assimilados de forma completa por todos, né? Porque é evidente que uma sombrinha poderia estar sendo usada. Essa senhora, por exemplo, tem uma outra forma de segurar. Enfim, o gestual seria outro. Na avaliação dele, isso é uma demonstração de que esse código não é bem operado por pessoas do povo, por exemplo. Bom, aí a gente entra em alguns detalhes que me interessaram bastante, que são esses dois retratos, que são enquadramentos bastante diferentes do convencional do que ele usava para o estúdio. E essa mulher não está identificada, mas essa mulher sim está identificada. Ela é introdutora dos ritos afro em Porto Alegre. E aí vem a pergunta, né?
Por que ele fazia isso? Onde é que isso circulava? A gente ainda não tem muitas respostas, mas no conjunto da obra que se conhece, isso informa, pelo menos na minha avaliação, uma sensibilidade e um interesse dele para alguns personagens da cidade que não estavam exatamente naqueles grupos sociais que seriam os que ele teria maior representatividade dessa nova elite, o que já colocaria uma certa areia nessa ideia de que que a obra dele era uma obra que somente serviu para a construção dessa visualidade dessa nova elite. Bom, esses aqui são os negativos dele. E esse é ele. Ali é essa. Uma característica da obra dele é que ele fazia uma observação sistemática da cidade. Ele repetiu 4 vezes essa tomada, com condições de luz completamente diferentes, que informam que ele estava trabalhando em momentos do ano, em estações do ano diferentes. E foi essa inflexão que eu fiz no trabalho dele. Quer dizer, como é que ele via essa cidade, por que ele fotografava essa cidade, o que ele estava querendo ver nessa cidade. Fora isso, o Calegari foi um mestre. Essa foto tem foco até o rio. Então, independente do que nos chama a atenção, a qualidade técnica da obra dele é uma coisa brutal. Ele inventariou a cidade. Esse é um prédio que, inclusive, não existe mais, com suas casas de comércio e tal. Aí tá os sinais, né, dessa urbe desenvolvida, o grande arranha-céu da cidade, que é o edifício Malakoff, mas ele também vai atrás de uma presença ainda de um casario colonial, né? Essa igreja, ele fotografa exaustivamente esse lugar da cidade, mas ele vai para trás da igreja e fotografa um grupo de crianças em um ambiente que fora desse ambiente urbano. Esse é o principal trabalho dele de encomenda, que foi feito para a Prefeitura Municipal, que deveria ser a grande obra de saneamento. Aí ele mostra os tanques, toda a máquina, e aí ele abre a foto e mostra que em volta nós estamos falando de um grande campo vazio, né? Aqui tem um cavalo e tal, o resto de obra. E aí me continuava a pergunta, né? Por que ele abre? Por que ele mostra? Eu não trabalho com a obra de um cara que é mestre com um acaso, né? Para mim, ele deixa esses cacos intencionalmente. Aí ele faz, anos depois, 8 anos depois, uma publicação e bota na publicação a foto da principal obra de saneamento da cidade, desse governo positivista, que supostamente ele está construindo a visualidade. Ele bota a foto da obra e não a obra completa. Ele bota a foto da vista em que menos aparece cidade e a foto da praça antes da reforma. Essa é a praça principal da cidade, aonde é plantado um monumento a esse governo, que ele também registra, e essa é a nova cara dessa cidade, né? O que se vê hoje, tirando por esse prédio aqui que incendiou, essa seria, vamos dizer, uma imagem do que seria essa Porto Alegre a partir do século XX, da década de 20. Esse sítio tem toda essa trajetória de alteração. E essa igreja é derrubada. E essa igreja foi... o projeto de derrubar essa igreja para construir uma nova dura mais de 10 anos. E ele fotografa essa igreja exaustivamente. Aí fotografa as docas que sumiram. Essa imagem é de uma riqueza absurda, porque existe um mundo todo acontecendo aqui, e ele também registra.
E essa imagem, para mim, é o que definiria essa transição, essa vertigem desse período em que tu não tem uma visualidade estabelecida e que é um momento de transformação. Esses trabalhadores são acendedores de lampião. Provavelmente essa tomada é feita pouco antes desse sistema cair em desuso. E aí, de novo, a gente está, onde é que circulou, por que ele fez, encomenda de quem? Essa foto chegou numa instituição pela mão do filho de um desses trabalhadores. Quer dizer que, provavelmente, essa foto ele pode ter feito essa tomada para os próprios trabalhadores. Ops, estou acabando. E aqui eu me despeço com essa foto, que é muito mais uma interrogação do que uma certeza, né? Essa foto é uma foto de estúdio que a gente ainda, infelizmente, não tem condições de fazer uma leitura mais apropriada dela. Ela já foi tomada como não símbolo, mas foi utilizada pelo movimento gay da cidade e tal, e que eu acho que é muito mais uma brincadeira dele do que uma declaração de princípios ou tal. Mas isso é uma prova, isso é uma tentativa de mostrar um pouco da dificuldade que a gente tem de frente a uma imagem e frente a uma diferença temporal e também diante do fato que a gente não tem o conhecimento da obra toda desse autor. Então, é só mais uma interrogação.